Olá, é com muita alegria que apresentamos a obra Stephen Herói, de James Joyce. Em 7 de janeiro de 1904, James Joyce escreve, ao longo de um único dia, um conto ou um ensaio autobiográfico cujo conteúdo mescla admiração e ironia. Por sugestão do irmão 3 anos mais jovem, Stanislaus, Joyce intitula o texto Um Retrato do Artista e o envia aos editores da recém-criada revista literária Dana. Por meio de um processo que levaria cerca de uma década, o conto seria transformado em Stephen Herói, obra bastante extensa, posteriormente enxugada em sua versão final sob o título de Retrato do Artista quando jovem. James Joyce nasceu em 1882 na Irlanda e viveu até o ano de 1941. Joyce foi uma pessoa comum, exceto por ser um dos maiores escritores de seu tempo. Trabalhou como professor e não teve uma vida confortável. Algumas vezes dependeu da ajuda de amigos para conseguir ocupações assalariadas para poder cuidar de sua família. Foi casado com Nora Barnacle, com quem teve um filho e uma filha. Seus livros mais importantes são Dublinenses, Retrato do Artista quando jovem e Ulisses. Vale mencionar uma curiosidade. O menino que vemos amadurecer em Retrato do Artista reaparece em Ulisses já adulto. É o mesmo Stephen de que vamos falar aqui. Falando de movimentos literários, James Joyce deve ser classificado como um autor modernista, mas em sua obra nós encontramos características também de outros movimentos, como o realismo, o naturalismo e o simbolismo. Chamamos de modernismo um conjunto de movimentos que buscava renovar a arte e o papel do artista no início do século XX. Movimentos como futurismo, dadaísmo, cubismo e outros são vanguardas que fazem parte do período. James Joyce não pertenceu a nenhum desses movimentos oficialmente, mas sua obra narrativa seria uma contribuição decisiva para a formação do romance modernista. Entre as técnicas novas da narrativa modernista, uma se destaca: o fluxo de consciência, que é uma técnica que mistura e confunde os papéis e vozes do narrador e das personagens. É como se o narrador visse pelos olhos da personagem. Essa técnica permitiu que a narrativa se tornasse menos lógica. Com isso, os romancistas do modernismo estavam tentando representar os fluxos de pensamentos que passam em nossa consciência o tempo inteiro. Apesar das páginas perdidas, o fragmento de Stephen Herói apresenta uma certa unidade, além de uma reconhecida riqueza de detalhes. Em Stephen Herói, Joyce narra, topicalizando, a figura do herói, Stephen Dedalus, seu próprio conflito com a igreja e com a família, sua atitude crítica perante o nacionalismo irlandês, sua incursão na sexualidade e sua defesa na individualidade e na arte. O fragmento retrata personagens e incidentes que nem sempre constam da versão final e descreve o desenvolvimento da mente de Stephen de maneira bem mais direta e menos elíptica do que ocorre, por exemplo, no retrato. Aquilo que é sugerido obliquamente de passagem no retrato é explicitado em Stephen Herói, seja em relação às experiências narradas, às ideias propostas ou à caracterização das personagens. As ideias são igualmente mais explicitadas, desenvolvidas. A famosa teoria estética de Stephen, por exemplo, aparece mais esmiuçada em Stephen Herói. No Retrato do Artista quando jovem, a teoria é dogmaticamente exposta a Lynch, e Stephen parece estar tão convicto de suas ideias que pouco lhe importa o consenso em torno delas. Contudo, se de um lado, em Stephen Herói, esse protagonista é emocionalmente menos amadurecido do que aparece no retrato, de outro ele é também menos arrogante e presunçoso. Em 8 de setembro de 1907, Joyce informa seu irmão Stanislaus que assim que concluísse a redação de Os Mortos, o último conto dos Dublinenses, ele procederia a reescrever inteiramente Stephen Herói. Stanislaus registra em seu diário que Joyce lhe dissera que omitiria os capítulos iniciais e começaria com Stephen, a quem chamaria de Daly, frequentando a universidade, e que na versão revista o livro teria 5 longos capítulos. Seguramente, ao enxugar o extenso repertório de episódios de Stephen Herói em 5 capítulos, Joyce chega à estrutura de um retrato do artista quando jovem, configurada por um conjunto de cenas que se irradiam no passado e no presente. Percebe-se que, ao reescrever a primeira versão, Joyce busca não apenas um equilíbrio no registro de detalhes, mas também manter a atenção centralizada tanto quanto possível na consciência do seu herói.
O resultado é que o retrato, por comparação, é menos dramático, mas é também mais intenso, mais concentrado, mais focado do que a sua versão anterior. Segundo Harry Levin, num argumento com o qual podemos concordar, ao reescrever o livro, Joyce transpõe a ação da esfera social para a esfera psicológica. Ou seja, nós temos em Stephen Herói mais realismo social e menos realismo psicológico. Depois de deixar a Irlanda e relembrando os conflitos com a ortodoxia, na relativa serenidade do seu exílio, Joyce parece concluir que os verdadeiros embates teriam ocorrido dentro da mente de Stephen. Joyce pensa em mudar o título de Stephen Herói para Um Retrato do Artista, ou Capítulos da Vida de um Jovem. Talvez por achar que o primeiro título pudesse sugerir uma visão mais sarcástica do herói do que ele pretendia. Seja lá como for, o leitor com certeza vai perceber que, mais do que mera base para a versão final, o célebre Retrato do Artista quando jovem, Stephen Herói propicia aos admiradores de James Joyce uma oportunidade única de perceber detalhes singulares e cruciais do retrato de Stephen Dedalus e do contexto que o cerca. Detalhes que são, por assim dizer, expurgados pelo próprio Joyce na versão final do seu retrato. É fato que temos em Stephen Herói uma das descrições mais ricamente detalhadas do desenvolvimento de uma mente humana na literatura. A obra foi produzida em período peculiar da história da Europa, no qual havia, ao mesmo tempo, uma ideia de universalismo, de apreço pela ciência e pelo fim de antigas barreiras culturais, opostos ao nacionalismo fervoroso e à crescente tensão entre as potências no microcosmo irlandês. Soma-se ao todo descrito anteriormente o questionamento acerca do lugar da Irlanda dentro do Império Britânico, as aspirações por autonomia ou independência, as questões da identidade nacional e o peso da religião nessa construção política. Acima de tudo, James Joyce é um grande contador de histórias. Aproveite o livro. Obrigado e até a próxima.